Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Louvado seja o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, por isso, nosso Deus e Salvador. Vamos estudar sobre nomes bíblicos. Para quem está acostumado a estudar a Bíblia Sagrada e a teologia, acaba se deparando com uma particularidade no mínimo interessante. É que os nomes bíblicos têm uma relação estreita com os personagens e circunstâncias descritas na Palavra de Deus. Um exemplo famoso disso é o nome Moisés. Segundo a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, editora Vida, no final da página 425, que diz, abre aspas, Moisés, palavra hebraica que significa, abre aspas, tirado, fecha aspas. E ele foi libertador, estadista, historiador, poeta, moralista e legislador hebreu. O maior vulto do Antigo Testamento. Fecha aspas. E por que, abre aspas, tirado, fecha aspas. Ele recebeu esse nome porque quando o bebê foi colocado num cesto dentro do rio Nilo e depois tirado das águas, sendo salvo e depois criado como neto do faraó, conforme encontramos em Êxodo 2, no livro do Êxodo 2:10. Voltando mais ainda nos relatos bíblicos, o nome Adão vem do hebraico bíblico Adão, que significa vermelho, pois ele foi formado do pó da terra, como está em Gênesis 2, 7. E o pó da terra é justamente o barro, que é vermelho. Outro nome famoso no Antigo Testamento é Abraão. O seu significado é, abre aspas, pai de uma multidão, fecha aspas, pois o Senhor Deus mudou o seu nome em Gênesis 17, 5, ao dizer, abre aspas, Abraão já não será o teu nome, e sim, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Fecha aspas. Outra curiosidade bíblica com os nomes é Isaac. O seu pai Abraão tinha 100 anos de idade e sua mãe Sara tinha 90 anos de idade, quando os 3 anjos anunciaram a Sara que Sara ficaria grávida de Abraão, numa idade bastante avançada. Então Abraão e Sara riram bastante. Sara ficou grávida e o filho que nasceu dela recebeu o nome de Isaac, que significa justamente riso. Isaac se apaixonou pela beleza de Rebeca e se casou com ela, pois o nome Rebeca significa justamente, abre aspas, corda com laço, fecha aspas. Ou seja, nos dizeres hebraicos, isso significa, abre aspas, donzela cuja beleza prende os homens, fecha aspas, como está na pequena enciclopédia bíblica, no final da página 528. De Isaac e Rebeca nasceram os gêmeos Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, depois nasceu Jacó, que ao nascer, abre aspas, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, como está em Gênesis 25, de 24 a 26. Por isso o nome Jacó significa justamente isso, segurou pelo calcanhar, abre aspas, segurou pelo calcanhar, pois Jacó queria nascer primeiro. Outra curiosidade bíblica envolvendo o nome Jacó é quando ele lutou com Deus e o Senhor lhe disse, abre aspas, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Fecha aspas. Gênesis 32, 28. Ou seja, o nome Israel significa justamente isso. Abre aspas,
o que luta com Deus. O nome Davi é um dos nomes mais famosos do Antigo Testamento e o seu significado é, abre aspas, amado, fecha aspas, pois segundo o livro dos Atos 13, 22, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas o rei Davi passou toda a sua vida em guerras, como que preparando o terreno para o seu sucessor, o seu filho, o rei Salomão, que passou a sua vida sem guerras, pacificamente. E o nome Salomão vem justamente daí, pois Salomão significa, abre aspas, pacífico, fecha aspas, conforme está em 1 Crônicas 22:9. E por falar em Salomão, adivinha qual era o nome do seu filho? O filho de Salomão se chamava Absalão, que significa justamente meu pai, abre aspas, meu pai é paz, ou meu pai é pacífico. Outro nome bastante interessante de mencionar é Sansão, que possuía tanta força física que seu nome significa, abre aspas, pequeno sol, fecha aspas. Sua força física era tamanha que enfrentou exércitos inteiros, fortemente armados, matando 1000 homens, usando apenas uma queixada de burro. Mas cedeu e foi derrotado pela delicadeza de Dalila, nome hebraico que significa justamente isso, abre aspas, delicadeza, fecha aspas. Existem ainda várias outras curiosidades bíblicas envolvendo os nomes com as circunstâncias descritas no Antigo Testamento. Mas para não tornar este vídeo longo demais, vamos passar a estudar os nomes bíblicos do Novo Testamento. Jesus é o nome mais sagrado que existe em toda a Bíblia Sagrada. Em Filipenses 2, de 9 a 11, nos diz, abre aspas, por isso Deus o sobreexaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, de modo que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e para a glória de Deus, o Pai, toda a língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, fecha aspas. A raiz etimológica do nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa Deus salva, ou a salvação de Deus. Com a popularização do grego, na época de Jesus, os cristãos passaram a helenizar o nome hebraico, chamando de Jesus. Na transliteração para o português, a letra I, que no hebraico também tem um som de J, tornou-se em J. Já as letras, abre aspas, ou de Jesus, tornaram-se numa letra só, ficando somente a letra U. E o resultado desse nome santo para a palavra, para a língua portuguesa, se tornou, abre aspas, Jesus, fecha aspas. Já a palavra Cristo vem do hebraico Mashiach, que significa Messias, ou, abre aspas, ungido, fecha aspas. Mas como o grego era muito popular, os cristãos preferiram adotar o correspondente grego do Messias hebraico, que é a palavra Christos, que, fecha aspas, que aportuguesado ficou Cristo, ou seja, a melhor tradução do nome Jesus Cristo é, abre aspas, o ungido de Deus Salvador, fecha aspas. Os apóstolos de Jesus também têm os seus nomes associados às circunstâncias bíblicas. Mateus, por exemplo, possuía o sobrenome Levi, palavra hebraica que significa associado. E Mateus era um coletor de impostos, um publicano, um associado aos romanos. O apóstolo Pedro era famoso por ser temperamental, antes de se chamar Pedro. Seu nome era Simão, que é a forma hebraica, que é a forma abreviada de Simeão,
que significa justamente famoso. Quando Jesus Cristo mudou o nome de Simão em Mateus 16, de 13 a 19, no versículo 18, Jesus afirma que a fé de Simão é firme como uma pedra. Por isso passou a chamá-lo de Cefas, palavra hebraica que significa pedra ou Pedro. Esse nome Pedro não existia antes. Ninguém se chamava Pedro antes de Jesus renomear Simão como Pedro. Existem dois apóstolos chamados Tiago, Tiago maior e Tiago menor. Na verdade, o nome correto é, abre aspas, Iago, fecha aspas, que vem do hebraico Iacó, Yaakov ou Jacó, que já vimos o significado. A confusão com o nome Iago se deu porque sempre foi chamado em espanhol Santo Iago ou Saint Iago, e ao ser traduzido para o inglês ficou San Tiago. Então o nome Tiago prevaleceu sobre o original Iago. Tiago maior era irmão do apóstolo João, e Jesus apelidou os dois de Boanerges, que significa filhos do trovão, pois gostavam de fazer muito barulho e de terem escandalizado os outros apóstolos, pedindo para se assentarem à direita e à esquerda de Jesus no reino de Deus. O apóstolo Bartolomeu vem do aramaico filho de Tolmai. O apóstolo Tomé vem do hebraico e significa gêmeo. Ele também possui um sobrenome, o sobrenome Dídimo, que é uma palavra grega que também significa gêmeo. E o apóstolo Tomé não acreditou que era mesmo Jesus Cristo que havia sido crucificado e morto e tinha ressuscitado. Tomé acreditava que não era Jesus, mas alguém bastante parecido com ele, um gêmeo de Jesus. É por isso que Jesus pede para Tomé tocar nas suas feridas, para que acreditasse na sua ressurreição. Em João 20, versículo 7. Também existem dois apóstolos chamados Judas. Na verdade, o nome Judas é a forma grega do hebraico, forma da palavra hebraica Judá, que significa louvor. E essa palavra é a raiz etimológica da palavra judaísmo, que significa os que louvam com alegria. O foco que os evangelhos dão à traição de Judas Iscariotes acabaram ofuscando a personalidade de outro Judas, o Tadeu. André é o nome grego. Ele foi, abre aspas, o primeiro apóstolo chamado por Jesus, fecha aspas, como está no início da página 52 da pequena enciclopédia bíblica. Será que é por causa disso que o seu nome significa vencedor? O apóstolo Filipe tem um nome curioso também, que significa amador de cavalos. Agora eu vou convidar vocês a fazerem uma reflexão comigo. Por que será que esses dois apóstolos, André e Filipe, apesar de serem judeus, não possuem uma etimologia semítica? Não possuem nomes hebraicos como os outros apóstolos? Por que será que o significado desses dois nomes dos apóstolos é grego e não semítico, aramaico ou hebraico? Alguém saberia responder? Com medo da idolatria, os judeus nunca admitiram misturar a sua cultura com a cultura de outros povos. É por isso que os judeus sempre colocaram nomes hebraicos ou aramaicos nos seus filhos e netos. Mas a palavra de Deus é perfeita, pois ela é inspirada pelo próprio Senhor Deus. E os nomes gregos desses dois apóstolos significam a universalidade das boas novas da salvação de Jesus Cristo para toda a humanidade, independente da nacionalidade, do nome ou da interpretação de cada um. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo.
Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia. Louvado seja Deus por isso.